Se tem uma coisa que mudou depois do Covid, é que o brasileiro começou a fazer muito mais home office. E o home office é bem interessante porque ele envolve duas questões. Uma questão é que você tem a liberdade de trabalhar e responder com as suas tarefas ali, e a outra questão é que essa liberdade pode ser o grande problema do seu trabalho. Então é muito comum a pessoa recebe um projeto para ser feito, ela fica enrolando ali e aí na hora que está próximo da data de entregar o trabalho, ela aprofunda naquele trabalho e fica por horas ali fazendo de forma intensa. E será que isso faz bem para sua coluna e faz bem para sua cabeça trabalhar dessa maneira? Diferente como se fosse num ambiente escritório que você tem ali um chefe te cobrando o tempo todo e você vai desenvolvendo as tarefas no horário que você é predefinido, deu o seu horário, você vai embora. Vamos falar um pouco mais de como você deve cuidar da sua coluna e da sua cabeça no home office aqui nesse vídeo. Então assim, gente, o home office abriu uma possibilidade muito grande, principalmente pessoas que moram em grandes cidades. Melhorou muito a qualidade de vida de pessoas que tinham que pegar um deslocamento longo para chegar no seu trabalho. Imagina, você já tem que trabalhar 8 horas por dia, ainda às vezes gastar uma hora e meia para chegar da sua casa ou sair da sua casa. Isso melhorou muito a qualidade de vida das pessoas. Porém, o home office também traz alguns problemas. Por quê? É muito comum nós vermos, principalmente pessoas que têm que cumprir metas, eles às vezes deixar para um segundo plano e quando está próximo de entregar essas metas, ele trabalhar de forma muito intensa. E isso aí gerar problemas tanto posturais quanto problemas relacionados ao psicológico da pessoa. Então, segue aqui algumas dicas para você que está trabalhando em home office, para você ter melhor rendimento no seu trabalho e não trazer problemas de saúde relacionados à sua coluna e sua capacidade de responder ali, sua capacidade mental. Primeiro ponto, faça uma agenda bem detalhada do que você precisa fazer, seja sincero consigo mesmo, qual a sua capacidade de desenvolver aquele trabalho e divida isso em porções fisiológicas. Não pegue muito trabalho a ponto que você não consiga entregar ou entregar com a qualidade que você deseja. Pegue aquelas tarefas que você precisa fazer e divida em partes iguais durante a semana. Não deixe o início da semana tranquilo e próximo de entregar esses trabalhos você ter uma carga enorme, precise ficar por horas ali fazendo aquele trabalho na mesma posição, com má qualidade de sono, para que você consiga bater a meta. Então, primeiro ponto na sua atividade de home office, estruture bem sua agenda e entenda as suas capacidades de trabalho. Segundo ponto, você vai trabalhar em home office, tenha uma cadeira adequada, tenha uma postura adequada. Aquelas pessoas que trabalham com computador, uma das primeiras dicas relacionadas à coluna cervical é ter a tela do seu computador na altura da sua visão, para que você não precise ficar olhando para baixo. Se você tem dificuldade de digitar, ter que olhar no teclado, utilize programas que você fale e esse programa digite para você, que você precisa somente fazer pequenas correções, porque se você passar por horas fletindo a cabeça digitando, isso vai fazer um estiramento cervical posterior, com dor muscular e principalmente compressão do disco intervertebral, que é o nosso amortecedor que fica lá na coluna cervical. Então não fique por horas olhando para o teclado e digitando. Se você precisa digitar, tente utilizar programas que passam sua voz em forma digitada. Isso evita de você ficar por horas olhando o teclado. Outra situação, a sua cadeira tem que estar na altura correta. Você não pode ficar com as pernas muito dobradas, tem que ficar com as pernas mais esticadas. Isso faz com que melhore o fluxo sanguíneo dos seus membros inferiores e você não fique com as pernas inchadas. Outra situação, é interessante ter um apoio lombar na sua cadeira para que você tenha uma postura mais reta. Tenha muito cuidado também com o apoio de antebraço. Esse apoio aqui faz com que você comprima um nervo ulnar aqui nessa região do apoio. O ideal é que você não fique com seus braços o tempo todo apoiado nessa região, pois você vai comprimir diretamente seu nervo. Tem muitas pessoas que vêm aqui e falam: doutor, depois que eu passei por home office, eu tenho tido uma dormência nesses 3 dedos aqui, mas é porque a cadeira dele, ele passa o tempo todo apoiada. A maioria dos escritórios não tem isso, porque eles compram a cadeira mais barata, e essa cadeira mais barata geralmente não vem com esse apoio de antebraço. Você na sua casa, você quer uma cadeira boa, uma cadeira confortável, você acaba comprando uma cadeira com esse apoio e às vezes nem almofadado. Você passa muito tempo comprimindo ali o seu
nervo ulnar. Outra questão, a coluna precisa de um alongamento de tempos em tempos. Então é interessante, pelo menos de 1 hora em 1 hora, você levanta, estica a sua coluna, coloca as mãos na parte posterior, joga um pouco o corpo para trás, joga o corpo para o lado, para o outro. Faz esse movimento de elevar os ombros, jogar o ombro para frente, junta bem os ombros aqui atrás, eleva para cima, joga o pescoço para trás. Esses movimentos farão com que você tenha uma contração muscular dessas regiões, você mantém tensa com os músculos contraídos. Isso fará com que você não tenha um padrão de dor muscular. É muito comum pessoas que passam o dia inteiro ali no computador fazendo suas metas, chega no fim do dia e está com uma dor terrível nessa região cervical. Essa dor é um padrão muscular, você passou muitas horas com essa musculatura contraída sem fazer um exercício, sem fazer um alongamento. É interessantíssimo que você faça esse alongamento. Se você inclusive tem esse padrão de dor miofacial, gostaria que você visse esse vídeo aqui no meu canal. Nele eu explico mais ou menos como funciona essa dor. E nesse vídeo você vai ver uma coisa super interessante. Priorize o seu sono. Não é incomum pessoas que estão próximo da meta, eu preciso entregar esse trabalho para ontem, aprofundar na noite afora fazendo. No outro dia, precisa continuar esse trabalho, dorme 3, 4 horas por noite. Entenda, o sono é o que vai fazer você recuperar desse trabalho. Se você não priorizar a sua qualidade de sono, você vai ter problema com dor miofacial. Então tenha prioridade no seu sono. Outro fator, a alimentação. Quando você for retirar um tempo para você almoçar, não almoce em frente ao trabalho. Saia desse ambiente de trabalho, vá na cozinha, escolha os alimentos adequadamente, mastigue bem, tenha um tempo adequado para almoçar. Não fique fazendo lanchinhos durante o período que você está trabalhando. Muitas pessoas, quando ficam ansiosas, elas comem durante o trabalho ali coisas que têm alto teor calórico com baixo poder nutritivo. Então evite esses lanchinhos que não vão te ajudar em ganhar nutrição com o alimento, porém vai aumentar muito sua chance de adquirir obesidade. Essas são as minhas dicas para você que tem trabalhado em home office e principalmente a sua cabeça. Preste atenção, pegue a quantidade de trabalho que você consegue. É muito comum um home office em autônomo que quer pegar muito trabalho e não consegue arcar com todos aqueles trabalhos. Então tenha ideia de quanto você consegue para que você tenha uma saúde mental, você tenha um lazer. Seria interessante também você separar um tempo para fazer uma academia, um tempo para você se dedicar à sua saúde. Gostaria de saber mais sobre a rotina de home office? Deixa aqui seu comentário que nós vamos explicar um pouco mais sobre isso.